Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre a votação do Conselho de Segurança que aconteceu ontem lá na ONU. Tá? Infelizmente a guerra não acabou, os Estados Unidos vetaram, né, a proposta do Brasil, mas a proposta foi muito interessante, foi aceita pela maioria. Enfim, o Brasil fez bonito lá, o Lula fez bonito também nesse papel aí, e a gente vai comentar um pouco essa votação, tá? Algumas repercussões disso e alguns outros detalhes envolvendo a manutenção, infelizmente, aí, né, da violência, lá da guerra e tudo mais, tá? Segue aqui então mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo para a gente conversar a respeito aí, certo? E eventualmente vocês comprarem o livro, tá? Então, pessoal, é isso, né? O Lula jogou bonito, como está no título aqui do vídeo de hoje, né? Mas os Estados Unidos querem guerra, querem continuar com a guerra, né? E infelizmente não acabou. Deixo aqui já logo de cara a dica desse livro aqui, né? Por que nós brasileiros dizemos não à guerra, tá? Enfim, isso é uma questão muito importante e que enfim, a ideia básica aí dessa proposta que a gente levou lá para a ONU, tá? Para o Conselho de Segurança da ONU. Infelizmente não foi aprovado e nós vamos falar um pouquinho, inclusive, também sobre o discurso lá da representante dos Estados Unidos, porque tem alguns detalhes ali que vale a pena refletir, tá? No vídeo de hoje, beleza? Então, pessoal, vou deixar os links todos aqui também para vocês e também os links dos vídeos anteriores, tá? Que eu estou devendo aqui também por conta de todos esses problemas que eu estou passando aqui. A votação então foi a seguinte, né? Tem 15 representantes ali, tá? Alguns são membros efetivos, tá? Permanentes, são 5, se não me engano, os membros permanentes, tá aqui, tá? E o restante são membros provisórios, eles passam pelo conselho, depois saem de um lugar a outros, tá? Então a votação dos 15 votos, 12 votos foram a favor da proposta brasileira, tá? Teve 2 abstenções e 1 voto contra, que foi o voto dos Estados Unidos. Então vamos lá, os 12 votos a favor foram Brasil, França, Japão, China, Suíça, Emirados Árabes, Malta, Equador, Gana, Gabão, Moçambique e Albânia. Tá? Teve 2 abstenções, a Rússia e o Reino Unido preferiram se abster, e nesses casos geralmente é quando o país não concorda ali com algum ponto da proposta, mas também não discorda totalmente, né? Prefere se abster, e foi o caso da Rússia e do Reino Unido, que é a Inglaterra, né? E o voto contra foi dos Estados Unidos. E aí tem uma outra questão, quer dizer, tem esses 5 permanentes, 5 integrantes ali permanentes do membro, esses membros, né, permanentes do Conselho de Segurança, eles têm poder de veto, né? Então eles podem vetar, se um voto deles for não, está vetada a proposta, né, e não é aprovada, certo? E aí quem é que tem poder de voto? Então, quem são esses 5? Tá? Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China são os permanentes. Então, a China e a França votaram a favor da proposta brasileira, o Reino Unido e a Rússia se abstiveram, né? E os Estados Unidos votaram contra a proposta. Para ser aprovada tem que ter pelo menos 9 votos e nenhum veto. Então não precisava nem ter os 12, bastava ter 9, mas desses 9, os 5 tinham que ser os permanentes, né? Mais 4 ali dos provisórios para poder aprovar a proposta, certo? A Rússia já tinha feito uma sugestão, uma proposta aí, né, há alguns dias, e essa proposta da Rússia, para se ver como é que a proposta do Brasil foi mais aceita, né, a proposta da Rússia teve 5 votos a favor, o Brasil se absteve, né, e teve 3 votos contra, né, na verdade 4 votos contra, tá? E aí desses 4, 3 foram vetos. Os Estados Unidos vetaram, o Reino Unido vetou, tá? E a França também vetou. E foram 6 abstenções, contando com o Brasil, quer dizer, a proposta da Rússia era pior do que a proposta brasileira, tá? Para finalizar esse conflito lá em Israel, né? E na Palestina. E aí vamos falar um pouquinho sobre o texto. Eu vou deixar para vocês aqui o link que tem o texto traduzido da proposta, que eu acho importante ponderar aqui os detalhes, tá? No início, o texto afirma o caráter injustificado e criminoso de qualquer ato terrorista, independentemente de suas motivações,
quando e por quem quer que sejam cometidos. Isso aqui é uma nítida, é como se fosse uma nítida janela aberta para o diálogo ali, porque a maioria desses países não considera o Hamas terrorista, né? Então o Brasil colocou isso aqui, né, que chamou o que o Hamas fez de ato terrorista, para poder abrir essa janela de diálogo com os Estados Unidos, com o Reino Unido, enfim, né, que são os países ali que consideram o Hamas terrorista, né? Tá? E nem assim foi aceita. Quem quiser entender melhor isso, está aqui o Chomsky, né? Ele reflete essa questão aqui nesse livro, 11 de setembro, sobre as classificações internacionais e também dos Estados Unidos para ato terrorista, para terrorista, etc. Tá? Então, quer dizer, né? Enfim, isso aqui já foi uma demonstração ali de uma abertura para o diálogo, né? Que mais? O texto cita a preocupação com a escalada da violência na região e as vítimas civis dos dois lados, né? Enfim. Também a preocupação com a situação humanitária em Gaza e a necessidade de acesso dos mecanismos de ajuda humanitária sem obstáculos, coisa que Israel não quer aceitar, né? E viu-se que os Estados Unidos também não. A justificativa dos Estados Unidos foi assim, foi ridícula, né? Para dizer o mínimo, mas, enfim, né? Tem poder de veto. Reiterando, continuando o texto, né? Reiterando a necessidade da construção de uma convivência pacífica dos dois Estados democráticos, Israel e Palestina, e aí aqui tem que se destacar a intransigência dos dois grupos extremistas que estão ali combatendo, né? O Hamas, que é o extremismo palestino, e o extremismo de direita do Netanyahu, que não aceita, tem uma série, vou dar para vocês aqui umas leis, né? Vou passar para vocês aqui umas leis que existem em Israel, para vocês verem que o negócio lá é quase que um apartheid mesmo, né? Porque muita gente está aí questionando, não, porque o Hamas fez isso do nada, não foi do nada, eles estão ali já sofrendo uma série de embargos ali de várias naturezas, já tem décadas, né? E é como eu falei também nos vídeos anteriores aqui, chega uma hora que o cara fala, então, né, estamos tentando aqui dialogar. E o Yasser Arafat ganhou o prêmio Nobel, né, uma tentativa lá sistemática de dialogar. Não quer dialogar? A gente vai lá e joga uma bomba, né? E se Israel destruir o Hamas e continuar com essas medidas aqui de apartheid que eu vou narrar até o final do vídeo, vai nascer um outro Hamas ali dentro, né? Não tem jeito, alguma coisa tem que acabar com isso e com essa postura, né, intransigente e autoritária da extrema-direita de Israel, que é o Netanyahu e que reflete a versão ali, a perspectiva de parte considerável da população lá dentro, tá? Não é o caso de todos os judeus, né? A gente teve ontem, por exemplo, uma manifestação dentro do Capitólio, lá em Washington, de um grupo de judeus contra o Netanyahu, tá? Enfim, pessoal, e aí, continuando o texto aqui, né? O texto relembra também que uma solução duradoura para o conflito só pode vir alcançada por meios pacíficos. E aí leia-se mediação da ONU, né, com um protagonismo mais amplo ali nessas negociações também, tá? E aí, quando eu digo protagonismo mais amplo, leia-se inclusive sanções, né? O Netanyahu não quer aceitar, tem que ter sanção, tem que tentar de alguma maneira construir alguma sanção para ele começar a entender que é o seguinte, tem que dialogar, meu irmão, né? Isso aqui não é, entendeu? O mundo não é seu, tem que dialogar, né? Agora, e aí passa para a lista das principais propostas, certo? Isso é importante também ler para poder entender aqui o que o Brasil sugeriu, né? Número 1, são 11, tá? Número 1, condenar, né? A proposta condena a violência contra civis e os atos de terrorismo, tá? Eu estou resumindo, né? O texto é maior. Quem quiser, vai lá e dá. Eu vou deixar o link para vocês aqui, tá? Dá uma olhada lá. A segunda proposta, né, é condenar os ataques do Hamas, que ocorreram a partir de 7 de outubro, e o sequestro dos reféns, correto também, né? Porque essa proposta aqui não está nem, o objetivo dela não é nem discutir essa questão de forma mais ampla, para entender as causas, né, todo o contexto que a gente tem discutido aqui nos vídeos também, né, é tentar parar o conflito, né? Então, para parar o conflito, tem que aceitar que o Hamas fez um ato exagerado, com certeza, e para parar o conflito não dá nem para discutir as causas disso, né? Mas essas causas têm que ser discutidas no a posteriori, porque elas fazem parte do contexto ali, isso não veio do nada, né? Inclusive o Hamas surgiu e foi, né, enfim, né, municiado ali no início por Israel,
né? Isso aí está bem evidente aí já, está bem demonstrado, tá? Então, terceiro, exige a imediata libertação dos civis sequestrados pelo Hamas, né? 4, fala sobre a necessidade dos dois lados de cumprir as regras do direito internacional, os direitos humanos e a proteção dos civis e trabalhadores das instituições humanitárias, tá? Que é Cruz Vermelha, enfim, né? Tá? Que estão lá, enfim, sofrendo bombardeio na Palestina. 5, sobre a necessidade de garantir os serviços essenciais básicos para todos os civis, água, alimentos, eletricidade, combustível, remédios e outros suprimentos médicos, né, que também está acontecendo esse caos humanitário lá na Palestina. Eles estão sem água potável, né, estão com, né, o Israel está bombardeando o hospital lá, matou 500 pessoas dentro de um hospital lá, quer dizer, crime de guerra, isso é crime de guerra, né, e alguma coisa tem que ser feita para eles pararem aí. O 6, insta a imediata revogação da ordem de Israel para que civis e o pessoal da ONU evacuem o norte da faixa de Gaza. Quer dizer, Israel deu um ultimato ali para 1.100.000 pessoas saírem do norte de Gaza, quer dizer, né, evacuarem o lugar que ele vai bombardear tudo. Ou seja, isso tem que ser parado imediatamente, né? A 7, né, pede pausas humanitárias para facilitar o trabalho da ONU, tá? Cruz Vermelha e outras organizações humanitárias em corredores humanitários. Também é outra coisa que tinha que ser feita para ontem. Não devia nem ter, isso aqui não devia nem ter que ser solicitado, né? É algo que a própria lógica da guerra obriga, porque existem regramentos para isso. Outro dia eu passei aqui o exemplo da Rússia, né? A Rússia permite corredores humanitários lá na Ucrânia para que as pessoas saiam de lá, né? Enfim, Israel não está permitindo isso na Palestina, certo? Quer dizer, a Rússia está sendo mais civilizada do que Israel, né? Ao contrário de muitas críticas que fazem aos russos aí. 8, né? A importância de proteger as instalações da ONU e todos os locais humanitários estão sendo bombardeados por Israel também, né? 9, respeito e proteção a todo o pessoal médico e humanitário envolvido no conflito, né? Importantíssimo também, porque essas pessoas estão ali para salvar vidas, né? Não podem ser bombardeados, tem certos locais que não pode bombardear, né? Mas Estados Unidos, Israel, eles cagam para isso, né? Então, quer dizer, o mundo tem que começar a caminhar no sentido de coibir esse tipo de coisa, né? Eles têm que perder um pouquinho esse salto alto que eles têm, né? E começar a baixar a bola aí, né? A 10ª proposta, né? Prevenir a expansão do conflito na região, porque já existem imagens aí de ataques no Líbano, né, e o risco ali também na Jordânia e tal, e até mesmo no Egito, né, por conta ali daquela saída de Rafah ali, né, que é no sul da faixa de Gaza, então isso tem que ser controlado também, tá? E por último, a proposta finaliza com a seguinte frase, que ela decide continuar a se ocupar do assunto, né, futuramente. Ou seja, nessas propostas, 10 propostas são as imediatas e continuar a se ocupar do assunto. Por quê? Porque não é um assunto que vai se resolver só com um cessar-fogo, né? O cessar-fogo, de repente, termina a guerra ali ou minimiza ali os conflitos, mas é preciso que se avance para resolver outras questões que estão envolvidas aí, como, né, a própria condição de Estado da Palestina, a questão das fronteiras, né, dos grupos mais radicais, etc, 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 né? E aí, pessoal, eu fui escutar o discurso da representante dos Estados Unidos, tá? Que é a Linda Thomas Greenfield, tá? E ela disse o seguinte aqui, olha só, ela citou a visita do Biden a Israel, falou que a visita do Biden é uma prova de que os Estados Unidos estão realmente em busca da diplomacia necessária, etc e tal. O Biden não foi lá para fazer diplomacia, ele foi lá para, né, vai dizer pro Netanyahu só, te apoio, deu um abraço nele lá, quer dizer, né? Então não é exatamente diplomacia que ele está fazendo lá, né? Ele foi lá, né? E ela disse isso, ela afirmou que o país está do lado de Israel, né? O que já é um equívoco afirmar isso, né? Porque ela faz parte de um conselho de segurança, ela está ali para tentar mediar o conflito e não para poder dizer que está a favor de um dos dois lados, né? Então sai dali e deixa alguém que está, né, mais terceiro aí nessa história, né, participar de forma mais efetiva das tentativas de acordo. E aí ela diz o seguinte, os Estados Unidos estão... Agora olha só a justificativa que ela deu para
para o voto negativo, né? Os Estados Unidos estão decepcionados que a proposta não menciona o direito de autodefesa de Israel diante de ataques de grupos terroristas, né? Quer dizer, a proposta não tem que dizer isso, porque a proposta está ali justamente no sentido de acabar com a guerra. Então, como é que uma proposta que é feita para acabar com a guerra vai afirmar o direito de Israel de revidar, né? Não faz sentido. Então, não é uma proposta de paz, né? É uma espécie de afirmação da violência, né? Quer dizer, uma justificativa tosca, né? Patética, tá? Mas ao mesmo tempo já esperada, né? E com relação a essa questão de ataque de grupos terroristas, já falamos sobre isso. De novo, cito aqui o livro do Chomsky, quem quiser ler aqui, tá? E ao mesmo tempo entender também que o Hamas não é considerado grupo terrorista para a ONU, certo? E quem está julgando isso é o Conselho de Segurança da ONU. Então isso aqui não faz sentido, isso aqui é um amontoado de montão aqui, como diria lá o bosta do Bolsonaro, né? De argumentos sem muita conexão com um pragmatismo mais efetivo para finalizar o conflito, né? Querem, na verdade, manter o conflito, querem estender aqui a violência lá, né? Enfim, e aí ela finaliza, essa resolução deveria fazer o mesmo, deveria fazer o quê? Deveria afirmar o direito de autodefesa de Israel? Então não é proposta de paz, né? Ficou contraditório isso aí, né? E aí ela finaliza, sejamos claros, as ações do Hamas trouxeram essas consequências. Ela quer discutir causa e efeito e não finalizar o conflito, né? Essa questão das causas e efeitos é para se discutir no posteriori. Porque Israel pensa uma coisa, a Palestina pensa outra. Então não é ali que vai se discutir isso agora. Entendeu? Enfim, e aí na hora do discurso dela, vários representantes de outros países viraram as costas para o discurso dela e num ato claro ali de repúdio a esse voto contrário dos Estados Unidos ao fim do conflito lá na Palestina, tá? Enfim, isso aí, e na verdade eu até escrevi no Facebook isso, que isso foi uma coisa meio infame, né? Porque uma mulher negra, né, a Linda Thomas Greenfield, é uma mulher negra, né, enfim, fazendo esse papel ali de afirmar a manutenção de uma guerra contra um grupo ali que está, né, com uma quantidade gigantesca de civis indefesos, uma coisa meio infame que os Estados Unidos acabam produzindo aí com seu imperialismo, né, excessivo e meio, né, belicista também, tá? E aí, pessoal, agora vamos para as repercussões disso, né? Porque teve várias repercussões interessantes, porque apesar da proposta não ter sido aprovada pelo Conselho de Segurança, isso gerou uma série de manifestações a favor do Lula, né? Do papel importante que ele está tendo aí no mundo, de negociar ali, de estabelecer não só, né, uma atmosfera de diálogo maior ali, mas também um papel protagonista para o Brasil, tá? Nesse momento aí conturbado do mundo, porque o Brasil, dentre outras coisas, está presidindo ali o Conselho de Segurança da ONU, tá? E aí, vale citar aqui uma entrevista que o Sarkozy deu, né, há alguns dias, o Nicolas Sarkozy, que é o ex-presidente da França, tá? Que é um cara que não é de esquerda, né? Um cara ali meio, né? Ele é uma direita moderada, tá? E isso foi noticiado pelo Pragmatismo Político. Vou deixar para vocês o link aqui também, tá? Então diz assim, uma fala do Sarkozy, né, entre aspas, ONU desapareceu e é Lula quem domina o protagonismo internacional, diz Sarkozy. E aí o jornal diz o seguinte, ó, ex-presidente francês diz que vontade de Lula de levar voz do Brasil ao mundo é incontestável e afirma que organismos multilaterais estão ultrapassados. Parêntese, né? Na verdade, eu não diria que eles estão ultrapassados, eles estão não enquanto organismos multilaterais, mas na sua conformação ali, né? Que é mais ou menos isso que ele desenha depois, tá? Ele diz, né? E aí a matéria diz, Sarkozy também afirmou que o Brasil deveria ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. E aí abre aspas aqui para ele, né? Quando o Conselho foi criado, em 1946, o mundo tinha 2 bilhões de habitantes, hoje são quase 8 bilhões de habitantes, né? Então, vale a gente pensar, inclusive, o seguinte, imagina se fosse o Bolsonaro agora, né? Se ele tivesse vencido a catástrofe, né, se ele tivesse vencido a eleição, presidindo o Conselho de Segurança da ONU, com um conflito dessa magnitude aí,
Né? Será que, de repente, a proposta do Bolsonaro não ia ser nem de paz, né? Ele não ia nem sugerir paz, ele ia apoiar Israel ali de olho fechado, né? E dane-se a paz, dane-se, né? Pelo contrário, né? Ia babar o ovo dos Estados Unidos e tal, porque é isso que o Bolsonaro é, um baba-ovo, né? Dentre outras coisas, tá? E vale lembrar também o juiz Moro, né? Fiz um vídeo aqui outro dia falando do complexo de poodle dele, né? Do neomazombismo do juiz Moro e da direita brasileira. Tá? Quer dizer, o juiz Moro outro dia falou, né, que o Brasil não tem relevância internacional. Né? É um neomazombo, é um poodlezinho dos Estados Unidos, da direita internacional, da direita, da extrema direita, né, de Israel. Tem lá a bandeirinha dele, bandeirinha de Israel lá na página dele do Instagram, e afirmando, até aí tudo bem, né, ele achar que Israel está certo, tal, agora dizer que o Brasil não tem relevância internacional sendo brasileiro, né, quer dizer, é um poodlezinho. É um babaca, isso que esse sujeito é, né? Então, enfim, tá aí a prova de que ele está completamente equivocado, mais uma vez, né? Abre a boca para falar besteira, né? E, enfim, o Lula está mostrando isso aí, né? Quer dizer, a gente teve 12 votos a favor, 2 abstenções e só um voto contra nessa proposta excelente feita aqui pelo Brasil e que foi elogiada não só pelos países que votaram a favor, mas por vários outros que não participaram da votação, tá? Isso é importante também de salientar aqui, certo? Porque, inclusive, isso deve servir como referência para as próximas negociações que vão continuar sendo feitas aí também, né? E, certamente, ninguém vai escutar o juiz Moro para saber o que ele acha sobre isso na ONU, no Conselho de Segurança, né? Porque é um bobalhão, né? Isso que ele é, tá? Enfim, pessoal, então, quer dizer, né, tudo isso aqui é importante para a gente entender, né, esse contexto. E vale, mais uma vez, deixar aqui, já que eu falei aqui do neomazombismo, né, do complexo de poodle, né, do juiz Moro, está aqui mais uma vez o Nelson Rodrigues, a gente sempre dialoga com os livros aqui, né, porque o Nelson Rodrigues tem o complexo de vira-lata, né, que eu já desloquei aqui para o complexo de poodle, e o Darcy Ribeiro tem a questão do mazombismo aqui, que pode ser utilizada para entender o neomazombismo da direita brasileira, tá? E eu acho também que essa é uma boa questão para a gente pensar, por exemplo, a metáfora do Oswald de Andrade, né? Tá aqui os manifestos do Oswald nesse trabalho aqui do João César de Castro Rocha, tá? O Antropofagia Hoje, né? E aí, se a gente pensa essa perspectiva do Lula lá, eu acho que ele não está fazendo nem antropofagia, certo? Vale fazer uma ponderação interessante aqui sobre isso, porque para entender o que ele está fazendo lá, eu acho que é interessante, inclusive, deixar de lado essa ideia aqui da antropofagia do Oswald, que é uma proposta de um olhar que entende o Brasil numa posição periférica, né? A antropofagia é uma metáfora que ela se conecta com uma posição de um país periférico que está ali devorando as influências do centro. O Lula não está nesse barato, ele está no barato de colocar o Brasil no centro, né? Porque na política isso tem uma série de distinções aí, né? Que muitas vezes são, né, algo variadas ali em relação à cultura, por exemplo. Ainda que na própria cultura a gente também tenha que repensar isso aí, tá? De qualquer forma, enfim, o Brasil está ali numa posição, e o Lula também, que eu acho mais interessante de chamar de um nacionalismo cosmopolita, porque é isso aí, né? Ele está lá defendendo a importância do Brasil, essa relevância que o juiz Eco Moro lá, né, acha que não tem, né, porque é um neomazombo, né? E, enfim, ao mesmo tempo aberto ali para um cosmopolitismo, uma perspectiva ampla que gerou adesão de mais 11 países ali do Conselho de Segurança, né? E, no mínimo, uma certa vergonha ali, né, de 2 países que têm poder de veto, que são a Rússia e o Reino Unido, que não votaram a favor, mas também não votaram contra, né? Então, enfim, né, isso só enriquece aí a posição do Brasil lá fora, e é uma perspectiva que eu acho que está para além dessa metáfora do Oswald aqui, que a gente tem que tentar um outro olhar para poder enxergar isso aí que está acontecendo, tá? Enfim, e aí, para finalizar, pessoal, vou deixar para vocês uma lista aqui de leis, tá, que existem em Israel e que demonstram que Israel de democrático tem muito pouco, tá? Vamos lá, vou listar algumas leis que existem lá para poder, inclusive, as pessoas refletirem sobre esses excessos, né, que o Hamas comete, né? Se isso nasce do nada ou se tem conexão com o que acontece lá, né, de fato, tá? Então vamos lá.
Primeira lei que existe em Israel: somente judeus possuem direitos coletivos. Assentamentos judeus, mesmo que em terras roubadas, possuem valor nacional. Então, se o judeu for lá roubar uma terra dos palestinos, na Cisjordânia, por exemplo, e criar um assentamento ali, passa a ser judeu na hora. Não se discute, né, o mérito do roubo, não tem isso, né? Quer dizer, né? Eles legalizaram o roubo de terras, né? Segundo, qualquer judeu pode migrar para Israel e receber cidadania, mas os palestinos que estão refugiados em outros países, Líbano, Jordânia, não podem voltar para a Palestina para se repatriar. E são mais de 750 mil que estão lá. Tá? Não podem porque Israel não quer, e é um outro país, né? Quer dizer, é um negócio realmente bizarro, né? Terceira lei, se um israelense casar, olha só, se um israelense casar com uma palestina, ela não tem direito à cidadania, certo? E aí, na prática, o que isso acarreta? Né? Os casais que são formados por um palestino e israelense, né, acabam não morando lá, para poder ter os direitos e a civilidade necessária que eles não dão lá. Né? 4. As escolas e instituições não podem citar a versão palestina sobre a Nakba, que é a catástrofe, né? Que é como a maneira como os palestinos chamam a catástrofe da invasão de Israel lá no início da década de 40, lá, né? Quer dizer, no início do Estado de Israel, lá no final da década de 40, certo? Então a Nakba não pode ser citada em escolas ou universidades, porque senão eles perdem o financiamento do governo. Olha só, né? De democrático não tem nada, né? O Brasil, por exemplo, aceita aqui que exista um Brasil paralelo da vida que fica, né, vomitando aqui que a ditadura militar não foi ditadura. Eles não são punidos por isso. Né? Eles podem falar bosta, mas não são punidos por isso. Isso é democracia. Né? A burrice é legítima. Né? E Israel parece que não. Quer dizer, né? E no caso não é nem a burrice. Ali no caso de Israel é bem diferente do Brasil paralelo. Eu dei esse exemplo aqui para poder ir no extremo da burrice, para se entender que, né, Israel não permite a fala dos palestinos, né, ou sequer versões que discordem da sua própria perspectiva lá dentro. É um Estado meio que religioso mesmo, né, um Estado teocrático, né, e com uma série de indícios aqui, de provas de uma postura de apartheid, né, que em grande medida explica, na verdade, esse extremismo do Hamas. Né? 5º, lei da ausência. Israel tem o direito de se apropriar de terras dos palestinos expulsos para outros países. Quer dizer, eles expulsam os palestinos de um lugar, pega aquilo ali, pronto, passa a ser de Israel. E a Cisjordânia está toda fragmentada hoje por causa disso aí. É só ver o mapa, como é que está, né? Eu vi uma pesquisadora falar sobre isso ontem também. Então, enfim, é um negócio inacreditável, né? E mais 3 leis aqui, tá, para finalizar. Os árabes são proibidos de se mudar e ocupar territórios fora das áreas permitidas pelo ordenamento militar. Quer dizer, os exércitos de Israel só permitem que os árabes fiquem em locais específicos. Não pode comprar um apartamento no centro de Tel Aviv, não pode. Entendeu? Os palestinos podem ser detidos pelo Estado de Israel sem julgamento por longos períodos interrogatórios sem a presença de advogados. Né? Quer dizer, isso não tem nada de democracia, né? E o último, os árabes podem ser expulsos a qualquer momento. Não gostamos daquele cara, ele está expulso, sai. Entendeu? Não tem julgamento, não tem advogado. Né? Então, imagina aí, né, as pessoas aturando isso, né, 2, 3, 5, 10 anos. Chega uma hora que alguém se incomoda e fala, meu irmão, entendeu? E joga uma bomba aqui, joga uma bomba ali, porque esse território era deles antes, dos palestinos. Isso tem que ser posto na mesa para ser discutido aí nas próximas rodadas de negociação. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? E aí destaco mais uma vez que houve um grupo, né, lá nos Estados Unidos, no Capitólio, de judeus, centenas de judeus invadiram o Capitólio lá para criticar, né, o Netanyahu e os ataques dele lá na Palestina. E a gente vai continuar acompanhando aqui e eventualmente falar disso nos próximos vídeos também, beleza? Então é isso, pessoal. Abraço aí, tamo junto. Fui.